Fala, meus amigos corintianos, uma excelente terça-feira. Estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com essas últimas informações do Timão. Estou trazendo um corte com essas últimas informações dessa preparação do Corinthians para o jogo desta quarta-feira contra a equipe do Atlético Paranaense pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Além disso, a repercussão da fala de Romeu Tuma sobre a questão do estádio. Enfim, se inscreva no canal, deixa seu like, sua opinião aí nos comentários e vamos aí com o vídeo. Tem Renato Peters, direto da Zona Leste da capital paulista, lá no CT Joaquim Grava. Peters, tem muito jogador que joga amanhã pelo Corinthians na Copa do Brasil, mas que estava envolvido ou esteve envolvido nessa data FIFA. Todo mundo já chegou, como é que vai chegar, quem joga hoje? Conta aí essa programação, essa logística que o clube está preparando. Boa tarde. Salve, salve, Vini! Boa tarde para você, para todo mundo que está acompanhando o nosso Taon. Exatamente, estou aqui em frente ao Corinthians Logística, meu amigo. É quase uma empresa para trazer, para repatriar seus jogadores para esse jogo importante que o Corinthians tem amanhã pela Copa do Brasil. Um vai chegar hoje, Memphis Depay vai chegar chegando, vai chegar grandão, porque ele chega como o maior artilheiro da seleção holandesa com 52 gols. Passou muita gente, passou Van Persie, passou Cruyff, enfim, o cara vai chegar hoje, né? Vai conseguir descansar para essa partida. Agora a gente tem mais gente, né? Na listinha aqui com o Dorival, ó, tem Félix Torres, que está lá no Equador, tem o Martínez na seleção venezuelana, tem o Romero com a seleção do Paraguai e tem um sujeito chamado Hugo Souza, que esse sim é titular desse time do Corinthians, já disse que vai jogar. Ele vai estar nessa partida lá nos altos de El Alto, 4.100 metros acima do nível do mar, né? E logo depois da partida o Corinthians vai conseguiu um avião que vai trazer o Hugo Souza, deve chegar aqui na madrugada para se juntar aos seus colegas para essa partida contra o Atlético Paranaense. Lembrando que no primeiro jogo lá em Curitiba, 1-0 para o Corinthians, um 0-0 agora resolve as coisas, mas o Dorival sabe, o Dorival tem experiência nessa competição, são 3 títulos de Copa do Brasil, sabe que não dá para contar só com isso, que o Atlético Paranaense é uma equipe forte e que vem para cima. Esse é o discurso que ele está adotando durante toda essa semana. E para o torcedor corintiano, a grande expectativa é se a gente vai ter o trio, né? O Yuri Alberto, o Garro e o Memphis Depay juntos mais uma vez. Se eles forem titulares, vai ser só a 10ª vez que os 3 vão estar jogando. E com eles em campo a história é bem outra, né, Vini? Em 9 partidas até agora, o Corinthians perdeu apenas uma com eles. O setor ofensivo do Corinthians cresce muito com esses 3 jogadores, então fica essa expectativa. O Garro sempre com aqueles problemas de dores no joelho, mas ele é o mais confirmado de todos aí. Você tem o Yuri Alberto, que se recuperou muito rápido de uma hérnia inguinal, ou seja, deram de 2 a 3 meses. Ele está de volta, possivelmente como titular, e o Memphis Depay, que está se recuperando, jogou, né, pela seleção da Holanda e é o grande artilheiro do país lá, e ele está de volta, então vai chegar, como eu disse, hoje, para se reunir a esse grupo. Esse é o Corinthians, então, que vai para Itaquera, vai contar com a força da sua torcida para passar para a próxima fase da Copa do Brasil. Lembrando que até agora o Corinthians não perdeu, tudo bem, entrou na 3ª fase, mas venceu o Novo Horizontino, despachou o principal rival, o Palmeiras, e aí fez essa partida contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba. São jogos em que o Corinthians não perdeu e também não tomou gols. Então, ou seja, se mantiver dessa maneira, passa para a próxima fase. É isso, Vini, com você. Valeu, comandante. Renato Peters falando de planejamento, quem chega, quem sai, que horas que viaja, que horas que chega no Brasil. E para fechar, Rafa, vou pedir para você parear rapidinho aqui, ó, essa informação do Corinthians relacionada à turbulência extracampo, né? Porque nos últimos dias o Corinthians foi cobrado pela promotoria, né, do Ministério Público. O promotor fez uma cobrança ali que o Corinthians estava demorando para entregar a documentação, ainda sobre aqueles gastos, né, do cartão corporativo. O Corinthians informa que já iniciou a entrega dos documentos para essa investigação do MP e a gente vai continuar acompanhando para trazer esse desdobramento aqui na programação do Sport TV. Ora, o Vladimir Bianchini de volta com as informações do Corinthians para a gente e também das contas que envolvem renegociação de dívida do estádio. É isso, Vlad? Exatamente, Bruno. Uma entrevista muito boa, exclusiva no espn.com.br do Luciano Borges e do João Felipe França com o presidente da Caixa Econômica Federal, o Carlos Antônio Vieira Fernandes, que ele ficou sabendo a respeito pela imprensa da declaração do Romeu Tuma Júnior de que o Corinthians não deveria
pagar, enfim, o financiamento com a Caixa Econômica. A gente até apurou com a diretoria se essa conversa rola, eles disseram que não, que foi uma coisa do Romeu Tuma Júnior. E o que o Carlos Antônio Vieira falou para o ESPN.com.br é que está aberto a qualquer momento ter um diálogo e renegociar a dívida do Corinthians. Inclusive, ele fez uma proposta de um fundo de investimentos para torcedores com R$100 para cada cota, né, de torcedores, e que quitaria a dívida e daí sobraria dinheiro. O lucro ficaria para o Corinthians. Então ele falou também a respeito disso, que isso revolucionaria a percepção sobre a administração de ativos nos clubes brasileiros. Lembrando que o Corinthians tem uma dívida com a Caixa Econômica Federal de cerca de 688 milhões de reais. Essa dívida ela foi renegociada num novo contrato em 2022 e algumas garantias foram colocadas, entre elas as receitas de televisão do Corinthians, vendas de jogadores, sede social do clube e também o estádio do Corinthians no Parque São Jorge. E a gente vê essa questão tomando corpo, né, uma certa polêmica, principalmente entre os torcedores corintianos. Alguns não gostaram da declaração do Romeu Tuma Júnior, que é presidente do Conselho Deliberativo do Corinthians, Bruno. Então a gente vê que na matéria então, que está no espn.com.br, do João França e do Luciano Borges, eles conversam, como o Vlad falou, com o presidente da Caixa, e o presidente da Caixa se coloca à disposição a renegociar. O curioso é que a sugestão do presidente do Conselho não é renegociar, é não pagar. Precisa ver se o Corinthians quer negociar, né? Ele é o presidente do Conselho, né, Mari? Ele mesmo falou, não sou eu quem decido, tá, mas é o presidente do Conselho, ou seja, do órgão que dá conselhos à administração do clube. É isso que me preocupa, o tipo de conselho que é dado, né? Assim, para resolver as suas questões, enfim, nesse caso, as questões do Corinthians. Acho que tem que ter um pouquinho mais de responsabilidade na fala, né? O Vlad traz pra gente ali que foi uma fala... a entrevista até tinha já terminado, enfim, a gente sabe, tá cansado de saber. Tudo que é falado dentro do Corinthians e sobre o Corinthians ganha uma proporção absurda. Claro. Ganha uma proporção absurda. E, assim, tem que ter muita responsabilidade para estar ali falando sobre o clube. E, para mim, o Tuma foi zero responsável ao dar essa sugestão, ao dar essa ideia. Não é ele quem decide, enfim, mas pode sim ter ali um entendimento, pode sim influenciar algumas outras pessoas do próprio conselho, mas isso repercute lá na Caixa, né? Claro. Fala, Vlad. E até em relação ao que a Mari disse, o Tuma, antes de falar essa fala polêmica, ele mesmo falou, eu vou falar uma coisa, mas vai dar polêmica, acho que eu não vou falar. Voltou atrás, falou. Ele sabia exatamente o que ele estava falando. Ele falou com ele mesmo. A repercussão que poderia dar tudo isso. Exatamente, foi uma coisa assim, muito engraçada. Quem estava acompanhando a coletiva pôde ver. Porque sabe aquela criança que parece que vai contar um segredo, alguma coisa assim, e de repente que o pai e a mãe não vai gostar, olha, até meio feio assim, ele olhou para a assessora e tal. Acho que a assessora até ficou um pouco constrangida na hora. E ele falou sem menor rodeio o que ele queria e a gente viu a repercussão que está tendo tudo isso. Vamos colocar, né, para quem não viu, como é que foi esse momento então da declaração. Vamos ver. Tem que resolver o problema do estádio na Caixa. Acho que tem que resolver urgentemente. Acho que tem que trocar o fundo que está administrando lá, depois desse problema todo. Mas, assim, eu sou presidente do Conselho, eu sou do Conselho, eu não mando nada aqui. Os caras acham que eu mando no presidente, não mando ninguém. E acho que o Corinthians tem que resolver o problema na Caixa. Senão, para de pagar. Para de pagar o estádio. Vai pagar as dívidas que nós temos aí, que são mais urgentes. Vai pagar isso para tirar esse negócio de bloqueio. Para de pagar essa dívida. Resolve o problema na Caixa com a Caixa. Acabou. Começa por aí. Nós temos que achar uma solução. Não temos dinheiro. Começa a resolver os problemas. Gente. Não, assim, o começo e o final, se você editar e tirar o meio, tá certo, porque assim, a gente precisa resolver o problema. Isso. A gente precisa encontrar uma solução. A gente não tem dinheiro, tal. A gente não tem dinheiro, e isso tá atrapalhando, tal. Então, o problema tá no meio, a solução nesse momento é parar de pagar. É dar um calote. E é contraditório também, né? Porque para de pagar a Caixa, a gente tem um monte de dívida. Não, e o que você falou, Mari, é perfeito, porque assim, é no momento em que o Corinthians está passando por uma mudança de presidente. A entrevista coletiva, a gente imagina que é justamente para dar mais credibilidade ao clube. Sim. Transparência. Sim. É isso que o Corinthians precisa. E aí, quando a solução é não pagar, é dar um calote... Vale o Vlad, você tem na mão aí o que acontece com o Corinthians se parar de pagar? E aí eu acho que é interessante falar isso. Daí também mostra uma baita falta de... Vou passar para você exatamente as garantias. Para o corintiano que está assistindo o Sport Center. Então para de pagar. Não, não é isso. Não é simples assim. A Caixa pode pegar a sede social do clube, também o estádio do Parque São Jorge.
também pode ficar com as receitas de televisão, incluindo cotas de patrocínio, fica também com as receitas em caso de premiações, além da venda de jogadores, até mesmo naquela questão do mecanismo de solidariedade. Ou seja, se o Corinthians, vamos supor, o Murilo, for vendido do Nottingham Forest para outra equipe, esse dinheiro iria diretamente para a Caixa Econômica. Ou seja, o Corinthians ficaria praticamente insolúvel na questão de poder manter uma equipe de futebol sem essas receitas. Isso não vai acontecer, né? Não, claro, mas... se o Brasil fosse um país sério, não é. Mas vale o destaque da completa falta de conhecimento até do presidente do Conselho, né? Vai você parar de pagar o financiamento do seu apartamento. Aí é despejo. Exatamente. Aí é isso. E assim, contas bloqueadas, tudo. Claro. Em relação à matéria, né, que eu esqueci o João, né, filho? O João França e o Luciano. E o Luciano, né? Parabéns aos dois. Mas em relação até essa questão de renegociar aqui, o que me pegou é que, de novo, na torcida, né? Claro. Mexendo, de novo. se aproveitando de uma paixão. Mas, de novo, porque a gente já está falando que teve o movimento da Gaviões, né? Que é o principal organizado ali do Corinthians, de tentar ali fazer uma vaquinha, que está desde o ano passado. Recolheram 10%, não chegou. Então, aí... Não chegou. Nem 40 milhões até o momento. Então. 50? Não, nem 50. Nem 40 milhões. Então, de 750. Pelo site aqui, o Doi Arena, acabei de olhar, 40 milhões e 800 mil. Então, e aí novamente a sugestão, um ano depois, é botar na torcida para tentar pagar o estádio? Porque aí, assim, também não é a responsabilidade do torcedor. Exatamente. Mas é um dedo na ferida, que é o seguinte, a gente já pode admitir que foi um fiasco essa vaquinha ou não pode admitir? Porque lá atrás, quando começou, o que a gente falou aqui? Difícil, né? Sendo muito otimista, vai chegar a 50 milhões. A gente falou... Muito dinheiro, enquanto ficou todo mundo romantizando essa história, a gente falou, não é da conta do torcedor. Por mais que a gente entenda a paixão do torcedor, o fanatismo, a boa intenção até do torcedor, não é a responsabilidade dele. E o torcedor que estava lá pagando, estava sendo feito, como eu falei aqui na época, sendo feito de trouxa por quem colocou o clube nessa situação. Não é a responsabilidade dele. E qual foi a conta simples que a gente fez? O Criança Esperança, que está aí há 40 anos recolhendo doação do Brasil inteiro, em 40 anos recolheu 460 milhões. E o torcedor achava que ia recolher 700 milhões em 6 meses. É claro que isso não ia acontecer. Só que na época, quando a gente falou, foi uma enxurrada. No alvo. Não conhece... No alvo. Não conhece a força da Fiel. E assim, não é menosprezando, não vou falar que é um fiasco, porque dinheiro é dinheiro. Dinheiro é dinheiro. E acho que nenhuma outra torcida conseguiria arrecadar 40 milhões. Mas isso é para mostrar qual é o tamanho do buraco que colocaram o Corinthians. E não só isso. As pessoas perderam a noção do que são 700 milhões de reais, Mário. Mas eu ia falar isso, não é que as pessoas perderam a noção. A gente nunca teve essa noção. Esse dinheiro não gira no nosso dia a dia. Esse dinheiro, ele não faz parte da nossa realidade. Perfeito. Esse dinheiro só é trabalhado dentro do futebol. Não estou nem falando dentro do esporte. Ele só é trabalhado dentro do futebol. Então, assim, você, Jailson, nosso pessoal aqui, pessoal que assiste, a gente não tem ideia do que representa 700 milhões de reais. Então, assim, a ideia da caixinha... A ideia da caixinha, por parte do torcedor, é o torcedor apaixonado que entende que talvez... Ele poderia ajudar de alguma forma. Ele quer, de alguma maneira, falar, eu quero tirar meu time dessa situação. Exatamente, ele poderia ajudar de alguma forma. E a forma já foi absurda, com 40 milhões de reais. Ninguém, vaquinha nenhuma no mundo, chega a 700 milhões de reais. Essa dívida é do clube. Isso. Quem tem que encontrar uma maneira de quitá-la é o clube. A responsabilidade é do clube. Exato, é do Não há paixão que mova 700 milhões de reais. Não existe. Não, você conseguir juntar 440 milhões já é muita coisa. Exatamente. Talvez nenhuma outra torcida faria o que a torcida do Corinthians fez. Só que a gente perdeu a noção do que são 700 milhões. Sim, o torcedor achou que em 6 meses você ia juntar. É tu parar pra ficar pensando assim, sabe? 700 milhões, cara. Mano, 700 milhões. Assim, vocês estão na resenha, eu tô aqui, eu fiquei pensando aqui sozinho, tá até falando com o Viola ali, nosso câmera. Eu falei, cara, 700 milhões, cara. 700 milhões. Assim, tu fica repetindo, só vai piorando, porque não há um apartamento, né? Um sonho de comprar um apartamento ali, uns 200 mil, 300 mil, tu já fica, é difícil pra caramba, meu compadre. Tu comprar um apartamento, 700 milhões.
E aí a sugestão é, então, fazer outra vaquinha? De novo. Então, essa parte que eu estava lendo aqui a matéria, inclusive, parabéns à nossa dupla, mas eu parei para ler e nessa parte eu já travei. Falei, pô, mas de novo? Aí tem lá o trecho, né? A torcida apaixonada do Corinthians, que eu tenho certeza que o torcedor não vai comprar só uma, o torcedor pode comprar outras cotas, porque são só R$100. Só R$100? Só R$100 para tu pagar um negócio que nem é teu. Numa boa, é a paixão, tudo bem, é o amor que você tem pelo clube, mas R$100 às vezes é o que muita família luta para botar gás dentro de casa. Ah, claro. E não consegue botar gás dentro. Aí só R$100. Não existe. Pô, pelo amor de Deus, cara, para tu pagar a dívida de dirigentes que simplesmente afundaram o planejamento financeiro e a equipe do Corinthians como um todo. Pô, só R$100. 700, pô, fica muito fora da realidade do que está acontecendo no Brasil. Esse é um bom ponto, Gelson, porque é o seguinte, a gente não tem ideia do que são 700 milhões de reais. Pô. Mas a gente sabe o valor que é R$100. Claro. Exato, pô. R$100, pô. R$100. Ele falou, tem gente que não vai comprar só uma cota, vai aí, vai espalhar, aí tu consegue comprar mais de uma. Aí você doou quantas vezes, Braz? 5 vezes? 500 conto? Então, mas é o seguinte, tá? Por exemplo, é o torcedor que o Romeu estava falando de não paga. Qualquer coisa não paga. É o torcedor que muitas vezes vai deixar de pagar a conta dentro de casa para doar para o estádio lá do Corinthians. Isso aí. E não vai pagar, e a dívida não vai chegar nem perto. Esse é o problema, porque de uma irresponsabilidade absurda. O torcedor, ele vai na paixão. Claro. E às vezes ele deixa, de pagar algo que é vital... Para querer tapar um buraco feito por um dirigente que foi, no mínimo, irresponsável. Porque é esse torcedor que ouve as brincadeiras e zoações quando ele sai para trabalhar, não é o dirigente. O pessoal tá tirando sarro aqui o Braz foi embora. Porque tem o nosso torcedor aqui. O Braz desistiu. Não, o Braz não tinha que doar mais 100 foi embora. Um dos câmeras aqui, só para contextualizar o silêncio, que um dos câmeras aqui doou e aí os outros torcedores estão tirando sarro. Tchau, Vlad. Vou trazer uma matéria do GE aqui falando sobre o retorno do trio GYM, né? Corinthians conta com o retorno de trio Jim após novas lesões e aposta em retrospecto positivo. Com Garro, Yuri Alberto e Memphis titulares, Timão tem só uma derrota em 9 jogos em 2025. Com a recuperação de Yuri Alberto e o retorno de Memphis da data FIFA, o Corinthians deverá ter seu trio, que conta também com Rodrigo Garro, à disposição para o jogo contra o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, pelas quartas de finais da Copa do Brasil. Será somente a 10ª partida em que os três serão escalados como titulares neste ano. Dos 54 compromissos que o Corinthians completará na temporada nesta quarta-feira na Neoquímica Arena. Nos 9 jogos com o trio Jim, em 2025, o Corinthians venceu 6, empatou 2 e perdeu somente uma partida. Aproveitamento de 74,1%, sem os três escalados juntos como titulares, o aproveitamento do Timão é de 55,3%, com 20 vitórias, 3 empates e 11 derrotas. Garro, Yuri e Memphis sofreram com problemas físicos ao longo do ano e antes de voltarem a atuar juntos nas oitavas de finais da Copa do Brasil, ficaram 4 meses sem formar o trio, que ajudou a salvar a equipe do rebaixamento do Brasileirão do ano passado e a conquistar o título do Paulistão de 2025. Dos 24 jogos à frente do Corinthians, o técnico Dorival Júnior só teve o trio Jim em dois jogos, justamente nas oitavas de finais contra o Palmeiras, onde foram 2 vitórias. O retrospecto, amplamente positivo, é mais uma esperança para o torcedor corintiano para o jogo da volta. Um mês depois da última atuação do trio, o Timão venceu o primeiro duelo contra o Atlético Paranaense na Liga Arena pelo placar de 1-0 e se classifica às semifinais com apenas um empate. Enfim, essa é alguma das informações aí sobre o trio ofensivo aí do Corinthians, que todo mundo espera que eles estejam em campo nesta quarta-feira. Se inscreva no canal, deixa seu like, se quiser deixar seu comentário e até o próximo vídeo. Valeu!